O tema da mensagem hoje é um favor sem limites. Segundo Reis 4:1, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Eu quero ler com você o final do verso de número 6. Eu vou pedir para você repetir após mim, por favor. Diga assim: não há mais vasilha nenhuma. Diga: e o azeite parou. Mais uma vez, diga: o azeite parou. Eu me lembro que muitas vezes eu fui com um tio meu na Exalc, quando eu era criança, para buscar água lá. Sabe que tem uma bica lá na Exalc, quando você vai caminhar, muita gente para lá para tomar uma água. E, curiosamente, algumas pessoas passavam lá só para se refrescar mesmo, porque estavam andando, ia lá e bebia água. Outras passavam com a garrafinha e enchiam sua garrafinha lá de meio litro. E eu me lembro que eu ia com meu tio com um galão de 20 litros. E enchia, e bastante gente fazia isso na época, e levava para casa. É interessante que a quantidade de água que você levava não era determinada pela capacidade daquela fonte, daquela bica, mas a quantidade de água que você extraía daquele lugar era determinado pela sua capacidade em conter a água. Eu estou dizendo isso porque a gente está diante de um texto que nos revela um Deus que é uma fonte inesgotável. Você pode repetir isso comigo? Diga: o meu Deus é uma fonte inesgotável. Você vai olhar para a Bíblia Sagrada e você vai descobrir um Deus que disse: eu vim, o propósito da minha vida é que vocês tenham, da minha vinda, é que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Abundância. Na última quinta, eu preguei sobre Efésios capítulo 3, no verso 20, quando Paulo diz que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos e esperamos. O salmista no Salmo 30 diz que a sua ira dura só um momento, mas o seu favor é para a vida inteira. Deus é uma fonte inesgotável. Aliás, Deus é exagerado. É bom saber que a gente serve a um Deus exagerado. Eu não sei se você já foi comer na casa de uma pessoa e ela era exagerada. Ela te convidou para ir lá jantar, comer alguma coisa, daí você chega lá, você vê a quantidade de... Vem mais alguém que eu não estou sabendo? Aí diz: não, é só a gente mesmo. Eu diz: meu Deus, mas quem vai comer tudo isso? Eu me lembro de um amigo, foi fazer uma visita uma vez, ele me contando que chegou na casa, falou: bom, vamos pedir uma pizza? Eles estavam em 7. E realmente pediram uma pizza. Cada um comeu um pedaço, sobrou 8 pedaços a pizza. Daí fica aquela coisa, né? Vamos deixar o convidado comer. Porque todo mundo era da casa. E ele disse: não, eu estou plenamente satisfeito.
assim dentro, só que não, né? Parar depois em alguma... Mas não, nosso Deus é um Deus de fartura, um Deus de abundância. Você vai ver Jesus multiplicar pães e peixes e sobrar 7 cestos cheios. Em outra versão, em outra passagem, sobram 12 cestos cheios. E você vai descobrir nesse texto que começa relatando a história de uma mulher endividada, de uma mulher que tinha uma dívida impagável, ao ponto de o credor querer levar os seus 2 filhos como escravo em troca da dívida, terminar com ela enchendo suas vasilhas, e o texto no verso de número 6 diz que o azeite parou. Quando acabaram-se as vasilhas, o azeite parou. É interessante que, se nós não nos atentarmos, a gente vai pensar subitamente que o azeite acabou. Mas a Bíblia não diz que o azeite acabou. A Bíblia diz que o azeite parou. Sabe por quê? Porque o que Deus tem para você, o que Deus tem para mim, o que Deus tem para a sua empresa, o que Deus tem para a sua família, o que Deus tem para essa igreja, nunca acaba. Mas pode parar. Você já teve a impressão de que, em algumas áreas da sua vida, o favor foi retido, o favor deixou de ser derramado, às vezes na sua vida profissional, às vezes em questões emocionais, no seu casamento? Você olha para a palavra, você olha para o Deus que você serve e diz: eu sei que Deus tem mais para mim, eu sei que Ele tem muito mais para mim. E por que isso não acontece? Será que acabaram-se as bênçãos do céu, as bênçãos que Malaquias 3 diz que são sem medida? Sem medida? Não. Certamente o que vai determinar a quantidade de favor que eu vou receber é a minha capacidade em conter esse favor. Quando acabam-se as vasilhas, quando acaba-se a minha capacidade de conter esse azeite, o azeite para. E eu queria pensar hoje com você o que é que pode limitar ou expandir o favor de Deus para as nossas vidas. Em primeiro lugar, o nosso empenho. Você pode repetir essa palavra comigo? Diga: empenho. Entenda algo: Deus me abençoa na proporção em que eu faço a minha parte. Deus me abençoa na proporção em que eu me esforço, em que eu trabalho, em que eu tenho garra para fazer aquilo que me compete. Nós temos e sofremos de um paradigma na igreja que a gente entende muitas vezes milagre como mágica. Você já pensou em milagre assim? A gente pensa numa fada, com a varinha de condão, a gente liga milagre como uma magia da parte de Deus, quando na verdade você vai ver milagre na Bíblia sempre como uma parceria entre o sobrenatural e o natural, entre aquilo que é divino e aquilo que é humano, entre aquilo que é comum e aquilo que é incomum. Não é à toa que quase 100% dos milagres na Bíblia são relatados debaixo de uma forte influência humana também. Eliseu quer ser curado da sua lepra, Naamã quer ser curado da sua lepra, e ele espera que Eliseu faça uma mágica, uma oração, e algo sobrenatural venha sobre a vida dele, ele seja curado. Mas Eliseu diz: vai lá no rio, faça alguma coisa, se esforce, mergulhe 7 vezes. Jesus está diante de um cego, e o Jesus que tem poder de orar e o cego ser restaurado da sua visão, ele coloca lama no cego e diz: vá no tanque de Siloé e se lave. É o mesmo Jesus, é o mesmo Deus que chega para Josué e diz: dê 7 voltas em torno de Jericó. É o mesmo Deus que diz para Moisés: marche diante do mar, tenha uma atitude, tenha uma ação. É o mesmo Deus que faz Davi lançar uma pedra na cabeça do gigante. O que derrubou Golias não foi uma oração de Davi. Ele não disse: o Senhor, nessa hora, eu ordeno, cai por terra. Não.
Ele foi lá, pegou uma pedra, existia uma parte que era dele, que era humana. E muitas vezes a gente liga milagre, liga a questão do sobrenatural como algo somente de Deus. É como aquele cara que diz que uma vez chegou diante de Deus, ele estava com 60 anos de idade, ele e a sua esposa estavam fazendo 40 anos de casados, dois felizes da vida, e Deus diz, cada um pode fazer um pedido. Cada um pode fazer um pedido e vocês vão receber. E a mulher olhou para o velhinho, quem tem 60 anos aí, me desculpa, olhou para o velhinho, o velhinho dela e falou, eu quero viajar o mundo. Quero viajar o mundo. E disse que Deus, isso que vocês querem? Pá! Apareceu passagem aérea para Dubai, Tóquio, Paris, Lisboa, Barcelona, Sydney, mas tudo, já tudo com visto para onde precisa, tá tudo certo. A mulher ficou, agora eu vou te ajudar, irmão, a velhinha de 60 anos ficou também, depois a irmã vai ficar brava comigo, mas não tem problema. Ficar doido, que alegria, eu vou conhecer o mundo. E o homem começou a ficar meio incomodado, olhando aquilo lá, o desejo da mulher. Aí Deus falou para ele, e o senhor quer o quê? Ele falou, eu queria ser casado com uma mulher 30 anos mais nova que eu. A mulher olhou para ele já pronta para voar no pescoço dele. Deus falou, você tem certeza mesmo que é isso que você quer? Deus, de uma hora para outra, ele, 90 anos de idade. Cuidado com o que você pede. O Salmo 128, que conta a história de um homem abençoado, aquele que teme ao Senhor, diz o seguinte, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Mas note, do trabalho das tuas mãos comerás. Existe um empenho, um trabalho que não tem a ver com Deus, tem a ver com o seu esforço, com o seu empenho. Jesus em Mateus 11:12 diz, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Gente, para andar na unção do Espírito, para ter mais unção, mais poder, mais vigor espiritual na vida, é necessário esforço. Esforço espiritual, disciplina, andar em santidade, dizer não para a sua vontade carnal, se aplicar na leitura da palavra, orar, jejuar, buscar a Deus. Para ter prosperidade financeira, é preciso esforço ou não? É necessário esforço, empenho. Para ter um casamento feliz, é preciso esforço ou não, gente? Ou dá para largar assim, na banguela, e dizer, não, vamos ver como é que... Não, para ter um ministério frutífero, é necessário esforço, empenho. Quem foi o apóstolo na Bíblia que deu a maior contribuição para o Evangelho? Paulo. Quem foi aquele que mais se empenhou, que mais se esforçou? O mesmo que teve o maior resultado e que deu a maior contribuição. Jesus disse, falando de si, o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Eu sei que alguns estejam pensando aí, aquilo, mas a Bíblia diz que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Eu gosto de que alguns usam texto bíblico até para justificar a preguiça. Então ele diz o seguinte, para ter muito de Deus eu vou dormir bastante. Mas é o mesmo texto que diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O Senhor trabalha, mas eu trabalho também. O Senhor guarda a cidade, mas eu vigio como uma sentinela. Deus faz a parte dele, mas eu também faço a minha parte. Há dois extremos aqui, alguns que acham que vão conquistar tudo na vida pela força do seu braço. Acreditam que Deus não tem nada a ver com isso, eu vou ter que suar a camisa, eu vou fazer isso, aquilo, e há outros que infelizmente cruzam os braços e esperam tudo de Deus. Na verdade, a gente trabalha,
a gente semeia, muitas vezes com lágrima, mas sabendo que a bênção de Deus nos trará uma colheita cheia de alegria. Essa mulher se empenhou, gente. Ela não recebeu uma oração de Eliseu. Eliseu não disse para ela, eis que... Eu me lembro uma vez, eu tinha um pregador conhecido meu, ele gostava sempre de dar um testemunho de uma pessoa que estava precisando de dinheiro e tal, mas estava em casa, daí ela orou, daí apareceu um cachorro com um pacote de dinheiro na boca. Gente, eu sou crente, eu acredito em muita coisa, mas tem coisa que não dá. Entendeu? Deus pode, como Ele pode fazer um monte de coisa, mas Deus resolveu abençoar o nosso trabalho. Deus não abençoa as suas intenções, nem aquilo que você projeta, nem os seus planos, nem as suas motivações. Talvez você tenha dito, ai, mas Deus conhece tanto o meu coração. Não, Deus abençoa a sua ação. É a semente lançada, é a atitude, é o empenho. Então, o que determina a quantidade de favor que eu vou receber é a quantidade de empenho que eu vou ter. Se Deus olhar e ver você trabalhando, se empenhando, como aqueles 10 leprosos que receberam uma ordem para se apresentarem até o sacerdote com uma oferta específica, a Bíblia diz que enquanto eles caminhavam, se viram purificados. Existe uma unção de Deus liberada sobre nós, quando nós nos colocamos em movimento, quando nós nos empenhamos, quando nós agimos. Repita isso comigo mais uma vez, diga empenho. Segundo lugar, segundo fator determinante para a quantidade de favor que eu vou receber na minha vida, ou não, são os meus relacionamentos. Você pode repetir comigo? Diga relacionamentos. É extraordinário como Deus resolve muitas vezes se disfarçar de gente para nos abençoar na nossa vida. Aliás, Hebreus diz que a gente precisa ser hospitaleiro, porque, sem saber, muitos hospedaram anjos. Muitas vezes Deus usa pessoas, aliás, quase sempre, Deus usa pessoas como um canal para nos abençoar. A ordem foi: empreste vasilhas das suas vizinhas. Das suas vizinhas. O milagre daquela mulher passou pelas suas vizinhas. Guarde isso que eu vou te dizer. Muitas vezes, o milagre que você quer está no relacionamento que você não tem. Vou repetir. O milagre que você quer, que você busca, que você deseja, muitas vezes pode estar no relacionamento que você não tem. Porque Deus usa pessoas como um canal para nos favorecer. Você se lembra de José? A chave que Deus usou para levar José do cárcere para o palácio, para o governo, foi quem, gente? Um relacionamento com o copeiro. Seja honesto, José está preso injustamente, e a Bíblia diz que um dia o copeiro de Faraó está triste ali na prisão. Bom, José tinha todos os motivos do mundo para estar triste também, sim ou não? Momento de sinceridade aqui. Eu já fiz isso, que o Senhor não me impute esse pecado. Eu estou vivendo um momento de aflição, de dificuldade na minha vida, e daí eu estou passando e alguém está com a cara meia feia. Sim, tipo, estou passando um problema também. E eu não falo, mas dentro de mim eu penso, ema. Cada um com os seus problemas. Quantas vezes a gente faz isso? A gente não pensa no outro. Consequentemente, a gente deixa de receber aquilo que o outro pode nos dar. A gente pode ser um canal para o favorecer e ele, simultaneamente, um canal para nos abençoar. É esse camarada que 2 anos depois vai dizer para Faraó, tem um hebreu lá na cadeia, lá, que ele interpretou o meu sonho há 2 anos, chama ele. E naquele dia, por causa desse contato, por causa de José perguntar para o cara, o que é que você tem? Não, me conta o seu sonho.
e ser um instrumento de Deus na vida daquele homem. É por causa disso que José experimenta o favor de Deus na sua vida. A cura de Paulo, da cegueira dele, em Atos capítulo 9, passou pela oração de Ananias. Deus disse, vai lá, tem um homem que vai orar por você em tal lugar. O emprego de Davi no palácio passou por uma indicação de um anônimo. Alguém diz, eu conheço um filho de Jessé que sabe tocar harpa. Jesus se cercou de 12 apóstolos. Jesus usou e continua usando até hoje pessoas para a obra de Deus. Olha para a sua vida, quantas coisas você recebeu e talvez tenha recebido graças a alguém que Deus usou, como um instrumento, como uma graça de Deus na sua vida. Eu já contei o testemunho desse lugar aqui, que nada mais foi do que um relacionamento. Meu tio tinha um relacionamento com o proprietário desse lugar, que ofereceu para ele. Ele diz, para mim não interessa, mas meu sobrinho certamente é pastor, ele vai querer. E meu tio me procurou. E por causa de um contato, nós estamos aqui, sendo abençoados, favorecidos por Deus. Eu fico perguntando se talvez ele não tivesse um bom relacionamento com esse homem, ou eu não tivesse um bom relacionamento com o meu tio. Agora, vamos ser honestos, gente. Relacionamento não é fácil, não. É ou não? O que vocês estão olhando com essa cara assim de... Imagina, é super simples. É fácil. Eu, às vezes, entendo esse povo que diz muito mais um cachorro do que... Porque o cachorro não argumenta, não discute. Tem aqueles que preferem gato, o gato ainda fica mais tranquilo e tal, mas tem umas calopsitas, faz um pouco de barulho, mas... E tem aqueles que preferem até peixe, né? O peixe é uma benção, né? Porque... Principalmente se for esses pequenininhos do aquáriozinho beta, não precisa lavar o aquário, só jogar 3 alpistinhos lá. Toca o barco, toca o barco. A pessoa diz, não, muito mais os animais. Porque se relacionar não é fácil, mas é necessário. Não é fácil, mas agrega, mas abençoa. É desafiador, exige humildade, exige caráter, exige paciência, exige misericórdia, perdão, exige amor. Amor. Gente, seja honesto. Tem gente que você só aguenta porque ama. É verdade? E eu tenho uma outra notícia para você, e tem gente que só aguenta você também porque te ama. Porque talvez você esteja aí balançando a cabeça, poxa, é verdade mesmo. E você também não é fácil, meu. E a senhora também não é fácil. Mas a gente ama, nós nos amamos. Jesus diz, ame o teu próximo, como a si mesmo. Porque Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 13, o amor tudo suporta. O amor tudo suporta. Pode ser uma mala sem alça. Pode ser difícil de carregar. Pode, às vezes, falar bobagem. Pode, às vezes... Mas eu amo, e o amor cobre uma multidão de pecados. Deus usa os relacionamentos para nos abençoar. Deixa eu deixar 2 dicas para você de livros assim que me ajudaram muito. Como fazer amigos e influenciar pessoas, do Dale Carnegie. Espetacular, um livro azul, um best-seller. E Vencendo com as Pessoas, do John Maxwell. Espetacular também. Livros que vão te ajudar a entender como um relacionamento funciona, como a cabeça das pessoas funciona, como você abordar uma pessoa, o que dizer, o que não dizer. Deus usa pessoas como um canal de bênção. Deixa eu dar um testemunho para você de um conhecido meu. Ele, durante muitos anos, foi jogador de futebol e ele estava no final da carreira dele. Ele é aqui de Piracicaba, estava jogando num clube do interior e já com 32 anos, o clube não queria renovar o contrato com ele e ele implorando, porque você sabe, um jogador de futebol acaba a carreira ali, o cara tem talvez um intervalo de 15, 17, 18 anos para ganhar tudo de dinheiro que ele pode ganhar
para o resto da vida, porque normalmente começou cedo, não estudou, normalmente é assim. Tem algumas exceções. E ele estava preocupado. O clube falou, tá bom, vamos renovar. Ele treinou e o cara falou, não dá, nós não vamos... Foi o seguinte, ele era bom de relacionamento. Bom. Sabe, gente boa, gente agradável, gente que sabe chegar num lugar, sabe sair, sabe o que falar, sabe o que não falar. Enfim, ele é assim. E o presidente do clube falou, então, você trabalha aqui comigo, gerenciando os jogadores, a gente precisa de uma pessoa como você. Mas era um clube pequeno do interior do estado de São Paulo. Ele falou, tá bom. E ele ficou pouco tempo trabalhando, quando um grande investidor, um empresário, trilhardário, amigo do presidente desse clube, falou, cara, eu estou querendo entrar no futebol agora, investir dinheiro, mas eu preciso de uma pessoa. Eu preciso de um cara bom de relacionamento, que saiba como é futebol. E ele falou, eu tenho um cara desse lá no clube. Apresentou o Adriano para ele. Gente, esse moço que estava preocupado, que agora está com 32 anos, olhando para o futuro, bom, se eu durar até 82, sei lá, eu tenho mais 50 anos pela frente, como é que vai ser minha vida, como é que vai ser as coisas? Em um ano, esse cara fechou 2 contratos extraordinários, um de 83 milhões e outro de 30 e pouco. E hoje ele é o 4º maior empresário de jogador de futebol do Brasil. A vida do cara virou a chave. Eu tenho um amigo em comum com ele estava me falando ontem, ele falou, cara, é um negócio impressionante, ele tem um carro que custa 2 milhões e 800. Eu sei que você está pensando, não, o IPVA, é porque você não tem dinheiro para pagar o IPVA. Ele tem, fica tranquilo. Não, seguro, ele tem, fique em paz. O que eu estou querendo dizer para você é o que um relacionamento pode fazer com a vida de alguém. E pense isso não só na questão financeira, profissional, mas em todas as áreas da nossa vida. Um contato, uma relação, a bênção e o favor de Deus para a vida dessa mulher passou pelas vasilhas das vizinhas. Ela foi lá, dona Sara, você sabe, mulher, como é que é para emprestar tapuér, né? Principalmente se for do verdadeiro. Se for esses genérico, empresta. E diz, não, fica para a senhora, inclusive, que esse pote de feijão velho, de margarina, de sorvete, que a gente acha que tem sorvete, tem feijão. Aí foi lá, dona Rebeca, dona Raquel, dona Sara, na vizinhança, a turma emprestou, ela experimentou um grande milagre. Eu queria que você saísse daqui hoje atento, porque Deus vai colocar pessoas no seu caminho. Como colocou na vida de Abraão. Deus disse para Abraão, existem pessoas que vão te abençoar, e eu vou abençoar elas. E você também, seja uma bênção. Seja um canal, você vai receber e você vai dar. Você vai ser um canal de bênção em nome de Jesus. Terceiro e último lugar. O que é que limita ou torna o favor de Deus ilimitado sobre a nossa vida? Além do nosso empenho e dos nossos relacionamentos. A nossa fé. Repita comigo, diga fé. O favor de Deus para a nossa vida, a quantidade de favor passa pela nossa capacidade em acreditar. E muitas vezes o canal é interrompido, o azeite para, ele não acaba, ele para, porque cessa a nossa fé. E muitas vezes damos lugar na vida, à incredulidade e à dúvida. A gente não acredita que pode dar mais um passo, que pode ir além. Talvez se essa senhora aqui, é anônima, a gente não conhece o nome dela, mas se ela falasse, acho que eu vou andar umas 2 quadras, pedir para umas vizinhas aí, ia ter azeite para tudo aquilo lá. Porque o azeite dura, enquanto duram a nossa fé, a nossa capacidade de acreditar.
Jesus, em Mateus 8:13, quando procurado por uma pessoa pedindo cura, ele disse: seja feito conforme a tua fé. Seja feito, vai acontecer. E o que determina o que vai acontecer é a fé que você tem. Entenda de uma vez por todas, gente, isso é um outro paradigma. Além daquele de que milagre é mágica, tem um outro paradigma que eu estou falando para você que eu tive muitas vezes na minha vida. E eu achava que Deus respondia à necessidade. Quem já pensou isso? Você tem uma necessidade, você diz, bom, eu tenho uma necessidade, Deus obviamente vai fazer. Eu chegar para Deus, eu preciso tanto, Senhor, e tal, e não sei o quê. Mas Deus não responde à necessidade. Deus responde à fé. Se Deus respondesse à necessidade, todos seriam salvos. Porque todos têm necessidade de salvação, mas nem todos serão salvos. Mas olha o que Gálatas diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. É a fé que me dá acesso, inclusive a maior de todas as necessidades do ser humano, a nossa salvação. Sabe, mas a gente às vezes sofre, sabe por quê, gente? Por causa do nosso sentimentalismo. Gente, se tenho dó de gente, eu tenho dó de gente muito emotiva, muito dada às emoções. Porque às vezes a gente acha que fé está ligado a isso, às nossas emoções. Então um dia a gente acredita, no outro dia a gente acha que não acredita, num dia a gente está bem, no outro dia a gente não está bem. Deixa eu dar um exemplo. Eu chego para você e digo, olha, sexta-feira a gente vai tomar um café em tal lugar, tal horário. Combinado? Combinado. Aí você sai daqui, eu saio, papapá. Meia-noite, mensagem no meu WhatsApp. Eu olho, é você, dizendo, viu, você vai mesmo, sexta? Porque na hora que você deitou, você colocou a cabeça no travesseiro, falou, nossa, mas será mesmo que ele vai? Eu falei, não, está marcado. Aí você diz, bom, amém, sexta-feira. Daí você dorme. No outro dia você acorda, no meio do almoço você lembra, fala, nossa, será mesmo que ele vai? Você me manda outra mensagem. Pô, na terceira, o que eu vou fazer? Eu desmarco. Eu vou falar, cara, pera um pouco, você está me chamando de mentiroso, é isso? Quantas vezes a gente não faz isso com Deus? Ele disse que vai fazer. Ele prometeu, ele empenhou a sua palavra, mas daí eu não sei por que cargas d'água, no meio do dia, você sente que ele não vai fazer. Os seus sentimentos, suas emoções, diz, esse menino não tem mais jeito mesmo. Esse homem mesmo não vai, meu casamento, essa empresa mesmo, esse vício mesmo eu não vou abandonar, isso. Você sente, mas o que vai acontecer na sua vida não está ligado às suas emoções, está ligado à palavra, que vai passar o céu e a terra, mas ela não vai passar. Ao que Deus falou. Fé é isso. Fé é você acreditar naquilo que Deus falou. É certeza, é convicção, não é emoção. Quando Abraão olhava para Sara, o que é que o emocional dele dizia? Mas a fé dele dizia, eu sei quem me falou, eu sei quem me prometeu. E a Bíblia diz que ele esperou contra a esperança. Essa mulher recebeu uma direção e ela não duvidou. Ela creu e foi embora pedindo vasilha. Não tinha lógica. O que Deus vai pedir para você, o que Deus vai prometer para você, se prepare, não vai ter lógica, mas vai acontecer. Nós estamos hoje vivendo um momento e colhendo um fruto espiritual aqui na nossa igreja que há 4 anos e meio, quando éramos um grupo de 50, 60 pessoas, não havia lógica pensarmos que estaríamos onde estamos. Deixa eu dizer algo para você, um dia, num futuro breve, nós seremos milhares e milhares de pessoas. Eu não estou falando para você que eu sinto isso. Eu não estou dizendo
que a conta bancária da igreja comporta uma estrutura que certamente vai custar milhões, enfim, eu não estou dizendo isso, mas quando Deus vai prometer algo para você, Ele não consulta sua conta bancária, Ele não consulta suas emoções, Ele olha para o estoque de bênção que Ele tem no céu e diz, será que tem fé lá? Se tiver, vai acontecer. Porque se creres, Jesus disse, verás a glória de Deus. Lucas capítulo 18, na parábola do juiz Inico, Jesus termina dizendo o seguinte, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Será que vai ter fé na terra? Será que vai ter gente com capacidade de crer, de acreditar? Jesus disse, tudo é possível. Não para quem sente que é possível, não para quem tem condições para tornar as coisas possíveis, não. Aliás, quando Deus olha para alguém que tem as condições necessárias para tornar as coisas possíveis, Ele diz, não, você não quer não. Eu quero um mais pé rapadinho aqui. Eu quero um sem estudo aqui. Ele chama as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Você já parou para pensar que as 3 matriarcas do Antigo Testamento, a mulher de Abraão, a mulher de Isaac e a mulher de Jacó, eram estéreis? As 3. As 3. Sara era estéril, não podia ter filho. Raquel não podia ter filho. Rebeca não podia ter filho. Mas Deus botou essas mulheres no meio do caminho e falou, eu vou fazer de vocês uma grande nação. A glória fica só para Ele. Estou falando isso porque talvez você esteja falando, você está falando de coisa, de promessa, queridos. Você não sabe que eu não tenho as condições necessárias. Você não sabe que eu não tenho os recursos necessários. Eu quero dizer para você que você é a pessoa ideal, então, para Deus fazer. Você só precisa crer, você só precisa acreditar. E deixa eu dizer algo para você, e não precisa ter uma grande fé não, viu? Pode ter uma fé assim. Tem gente que diz, minha fé é muito pequena. Se for do tamanho de um grão de mostarda, já pode remover montanhas, Jesus disse. Um grão de mostarda é o menor de todos os grãos. Aleluia. Não permita que a incredulidade interrompa o que Deus tem para você. Deus tem mais para você. Eu creio que esse ano vai ser marcado pelo um ano de um favor sem limites sobre a nossa vida. Sem limite, sem limite. Não vai parar de jorrar bênção sobre a nossa vida. Agora, a gente tem que acreditar. A gente tem que crer. Como é que a gente faz essa fé crescer, gente? Hebreus diz, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus. Hoje, à noite, você está aqui, o que é que você está fazendo? Você está se expondo à palavra de Deus. O que acontece com a sua fé? Ela cresce. Aí você diz, não é possível mesmo, cara. É possível mesmo, é possível mesmo. O problema é que muitos de nós só ouvimos a palavra de Deus uma vez por semana. Daí a gente vai para alguns uma vez por mês. Alguns, sei lá. Daí você diz, eu estou tão fraco. Mas você quer o quê? Coma uma vez por semana para você ver como é que você fica. Você não aguenta. Mas quando você se alimenta da palavra, dia após dia. E hoje não tem desculpa, hein? Não tem. Porque um tempo atrás, falava, eu não entendo a Bíblia. Agora tem umas Bíblias que até criança entende. Se você não entende nada mesmo, compra uma Bíblia, chama A Mensagem. Espetacular, eu tenho ela. Tem uma nova tradução. Tem de tudo, tem linguagem de hoje. Aí você diz, mas eu não aguento ler. Tem Cid Moreira no YouTube falando a Bíblia inteira, até com música de fundo, com cara, não tem canal da igreja no YouTube, tem palavra. Se alimente, deixa a sua fé crescer. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Eu termino com uma pergunta para você.
Será que tem mais vasilha aí? Será que você está disposto a ir buscar mais? Sabe, quando você lê um livro, é como se você comprasse mais uma vasilha. Você faz um curso, é mais uma vasilha que você pega. Sua vida profissional vai ampliando. Você faz uma faculdade, é uma vasilha a mais. Você conhece alguém, é uma vasilha a mais. Você participa de um culto, é uma vasilha a mais. Cada atitude que você vai tendo, você vai levantar amanhã, vai trabalhar, vai bater em algumas portas que já se fecharam, vai tentar de novo, é uma vasilha a mais, é um empenho a mais, é mais favor de Deus derramado sobre a nossa vida. Sabe, Deus falou muito comigo hoje, desde amanhã. Eu sei que Ele tem mais para mim. Você crê que Ele tem mais para você? E a pergunta que eu fico fazendo para mim hoje é: aonde eu estou falhando? Eu sei onde eu estou falhando. Você sabe onde você está falhando? O que é que eu posso fazer mais para captar mais, para receber mais do que Deus tem para a minha vida? O que Ele tem para você é inesgotável. Não deixe esse azeite parar. Tem mais azeite para descer sobre a sua vida. Tem mais unção para a sua vida. Tem mais recursos para a sua vida. Tem mais bênçãos para a sua família. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, a gente vai orar hoje. Aleluia.